Oi pessoal, tudo bem? Apesar de a gente ainda não ter tido todo o conteúdo da disciplina, eu queria mostrar para vocês aqui, para já ir contextualizando aquilo que vocês viram, né? E que ao fim, daqui 2 semanas, né, ao fim desse bloco, vocês já consigam observar de maneira integrada, né, tudo o que vocês aprenderam na disciplina, tá? Então, eu vou mostrar um fluxo de trabalho aqui para vocês, baseado numa análise proteômica, tá? Que começa com uma amostra de interesse. A amostra essa pode ser qualquer coisa, pode ser um tecido, uma célula, um organismo, qualquer coisa que você tenha interesse em estudar o proteoma, tá? Sempre que você tiver uma amostra, essa amostra vai ter que ter suas proteínas extraídas, tá? Então lembra que eu falei para vocês que a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente extrair as proteínas da minha matriz, né, e separá-las, né, do resto das coisas que tem dentro das células, tá? E para isso, a gente vai precisar de um tampão biológico, tá? Vocês tiveram aula de tampão e é aí que o tampão se encaixa dentro de uma análise proteômica, né? Ou seja, eu preciso colocar, né, preparar essa amostra numa solução que suporte alterações, né, de pH, e mais do que isso, consiga ser abrangente o suficiente para solubilizar a maior parte, né, o maior conjunto de proteínas possível, tá? Em seguida, tendo o meu proteoma em mãos, né, ou seja, tendo as proteínas extraídas daquele proteoma de interesse, eu vou quantificar essas proteínas, tá? Vocês viram aí, né, na aula passada, como é que eu posso fazer essa quantificação de proteínas, porque a partir de um tanto de proteínas X, né, que eu vou partir para poder analisar o meu proteoma, tá? Lembrem que eu falei para vocês que o proteoma ele é bastante complexo, ou seja, nós temos dezenas de milhares, se não centenas de milhares de proteínas dentro de uma célula, né? Então, para isso, a gente precisa separar essas proteínas de alguma forma para melhor consegui-las observar. Lembra que eu falei que é como se fosse até um quebra-cabeça, né? Ou seja, o proteoma é como se fosse um saquinho de peças de quebra-cabeça, né? E aí eu vou espalhar essas peças do quebra-cabeça para melhor enxergá-las, tá? A separação nesse momento aqui, na verdade, ela pode ou não ser aplicada, vai depender de quão complexo é o seu proteoma, tá? Se nós estamos falando de uma célula que tem muitas proteínas diferentes, o ideal é que logo após a quantificação de proteínas você já dê uma separada nessas proteínas de alguma forma para conseguir enxergá-las melhor, tá? Mas se for por exemplo, uma bactéria com um genoma pequeno, né? Ou seja, você tem alguns milhares de proteínas ali, eventualmente você não precise desta separação nesse momento, tá? Mas pode ser preciso sim, tá bom? Depois que a gente separou essas amostras, né? A gente vai fazer um tipo de análise proteômica, nós vamos exemplificar um tipo de análise proteômica na nossa aula daqui 2 semanas, né? Na última aula, no qual a gente precisa digerir essas proteínas, tá? E nessa última aula eu vou explicar para vocês por quê. Basicamente porque o jeito de fazer, né, a identificação dessas proteínas vai necessitar da digestão delas. E essa digestão acontece logo antes de nós aplicarmos essas proteínas a um sistema, né, de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, tá? Então, essa parte da digestão e da cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, vocês vão aprender daqui 2 semanas, tá? Vai ter tudo explicadinho, tudo certinho como é que funciona. Porque é através dessa técnica que a gente vai separar os peptídeos, né, resultantes da digestão do meu proteoma, né, e identificar esses peptídeos. Ao identificar esses peptídeos, eu vou explicar para vocês daqui 2 semanas que nós podemos identificar quais são essas proteínas. E o que quer dizer identificar essas proteínas? Quer dizer, na verdade, que nós vamos saber qual é o gene que produz essas proteínas, tá bom? Feito isso, né, uma vez que eu tenho uma lista de proteínas em mãos, nós podemos fazer uma quantificação dessas proteínas, né? Então, por exemplo, a gente pode, dessa forma, ao fazer uma quantificação, comparar diferentes proteomas, né? A gente pode comparar o proteoma de uma célula saudável com uma célula doente, comparar o proteoma de uma bactéria tratada e outra não tratada, enfim. A gente pode, então, fazer uma quantificação dessas proteínas e depois fazer uma análise de dados, assim como a que vocês fizeram usando o Reactome lá no começo da disciplina, tá?
Então, dessa forma a gente consegue compreender melhor como é que aquelas proteínas de interesse do seu interesse podem interagir, né? E assim você consegue descobrir, né, mais elementos sobre a biologia daquela amostra que você está estudando. Tá bom? Então, esse é um fluxo de trabalho, né, de proteômica que eu acho que faz sentido aí para vocês, né? E contempla aí tudo que a gente aprendeu na aula, né? Porque aí nós estamos falando de aplicação, uso do tampão, quantificação de proteínas, né? As técnicas de separação que vocês vão aprender na semana que vem de cromatografia STS-PAGE, né? Também a análise de dados que vocês já viram no começo da disciplina, mas pelo menos isso agora já está concatenado aqui, né? E a aplicação da espectrometria de massas que vocês vão ver daqui 2 semanas. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu!